Fala galera, quer aprender a fazer essa escultura do laço do Outubro Rosa, do Novembro Azul, enfim, vem comigo que eu vou te ensinar. Vem, bora! Então galera, eu sou o Paulo Henrique da Fábrica de Sonhos lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e eu vou ensinar vocês a fazer agora esse laço para o Outubro Rosa, que também mudando as cores ali para azul, você pode usar no Novembro Azul, em fachadas, em eventos, em lojas, vitrines, enfim, em várias situações aí que pede esse arranjo, né, esse laço, essa figura aí, ok? Para começar, eu vou mostrar para vocês a estrutura que normalmente eu faço, mas não necessariamente você vai precisar usar a estrutura, porque quando a gente faz a guirlanda, normalmente ela já tem uma certa estruturação, então se fosse para aplicar num painel, numa parede, um ambiente interno, que não precisasse ficar muito tempo exposto, você poderia fazer tranquilamente sem estrutura. Mas se você quiser talvez deixar vários dias ou num ambiente que talvez o balão vai sofrer uma certa agressão, é interessante você usar uma estrutura para garantir que ele vai ficar naquele formato por vários dias, enfim, né, que ele vai suportar isso aí, ok? Então essa estrutura a gente usa o vergalhão de alumínio de 1/4 de polegadas, que é esse daqui. O vergalhão de alumínio é muito versátil porque a gente consegue moldar ele e fazer diversas coisas aí, geralmente esculturas de personagens, enfim, estrutura de vários tipos de peças, a gente acaba usando o vergalhão de alumínio. Então, se você não conhece, pesquise aí na sua cidade, na sua região, algum lugar para comprar, que eu tenho certeza que você vai gostar demais de trabalhar com ele, ok? Esse daqui é um vergalhão, então, 1/4 de polegadas, e a gente comprou uma barra de 6 metros para fazer o laço, né? Ele parece ser muito 6 metros, mas não é. Ele vai ficar um laço de um tamanho legal. Então a gente vai moldar ele, né? Na verdade o laço é bem tranquilo, ele não tem muito segredo, né? O formato dele é esse daqui, não sei se está dando para vocês enxergarem ali na câmera todo o laço, porque ele está grandão aqui. A gente fez uma proposta legal, talvez para uma vitrine, um ambiente assim, uma entrada de um evento, ficaria interessante. Você pode também fazer um pouquinho menor, só você cortar. Talvez se você tirasse 1 metro do vergalhão, ele já ia descer bastante na altura aqui, tá bom? Mas vamos fazer nesse tamanho aqui para vocês terem uma noção de como é que ele vai ficar. Então a barra toda tem 6 metros, a gente vai usar ele também nessa posição. O laço, ele tem um formato mais ou menos parecido com esse daqui. Ele é bem aberto em cima, né? E num certo ponto, talvez um pouquinho para baixo da metade, ele vai fechar aqui, ok? Então a estrutura ele serve para isso, né? Para deixar os balões naquele formato e, né, fazer com que ele permaneça naquele formato. Como a gente está trabalhando com a técnica de duplê para fazer essa estrutura, também é interessante porque a técnica de duplê, se você talvez perder um ou outro balão ali no meio e não tiver estrutura, ele vai mudar, ele vai ficar meio quebradiço, não vai ficar interessante, ok? Então aqui normalmente eu só dou uma pequena entortadinha, uma amassada mesmo nele, porque não precisa ficar moldando muito o formato dele. Quando você colocar os balões e fechar e prender aqui, ele já vai ficar nesse arredondado legal, vai ficar bem parecido com o laço ali, ok? Então você pode só simplesmente fechar ele um pouquinho, né? Mas sem se preocupar muito em ficar moldando, porque ele já vai naturalmente criar esse arco aqui e vai ficar bem interessante para vocês trabalharem, ok? A gente vai deixar isso aqui então do lado, porque agora vem a parte dos balões e no final a gente vai pegar o vergalhão e fazer a finalização. Bora lá então. Então agora a parte dos balões, você vai usar uma variedade muito grande de balões, mentira, você vai usar apenas um tamanho de balão, porque a técnica ela é bem simples, a peça também não é uma peça muito elaborada, mas vai ficar bem bonito. Nesse caso eu estou usando 9 polegadas, rosa, obviamente da Happy Day, mas poderia ser também com 8 polegadas, tá bom? Por quê? Porque ele está sendo inflado a 6,5 polegadas, as duplas da parte principal, a parte reta ali do nosso laço, ok? Então é um balão bem fácil de trabalhar, bem tranquilo, né? 9 ou 8 inflado a 6,5, tá bom? Vou falar um pouquinho da técnica, né? A técnica de duplê tem esse nome justamente porque a gente constrói as duplas, né?
dois balões juntos, a gente chama de duplê. E ela tem, embora seja uma técnica bem simples, ela tem algumas peculiaridades aí, né, que são detalhes bem importantes que você precisa quando você for construir essa peça, essa técnica, desculpa, que é muito versátil, né? A gente consegue construir bastante coisa, eu gosto demais dela, mas tome alguns cuidados principais. O principal deles é quando você construir as duplas, deixarem os balões bem juntinhos. Então esse daqui é o resultado esperado quando você estiver construindo as suas peças, né? Cuidem aí, quando você estiver inflando ou alguém da sua equipe, sempre vai lá antes de colocar na guirlanda e vai verificando se essa construção, né, essa parte do inflar ou amarrar os balões estão ficando bem juntinhos assim, porque isso vai ser essencial depois no resultado final do trabalho que você estiver fazendo, tá bom? Então vamos lá. A gente pega dois balões, pode inflar os dois ao mesmo tempo. Normalmente a forma de inflar e desinflar, amarrar, moldar o balão é muito individual, né? Já vi vários profissionais inflando, amarrando de várias formas diferentes. Então assim, não tem um jeito certo, um jeito errado, a forma que eu faço, a forma que você faz. O importante é o resultado final, né? Ficar satisfatório, né? Como aquela dupla que eu mostrei para vocês ali. Então a forma que eu faço, que eu gosto, que eu acostumei, treinei e peguei agilidade de fazer é essa. Eu vou inflar os dois balões, um pouquinho maior do que o tamanho que a gente quer medir. Vou desinflar, certo? E quando eu desinflo, eu já estou pegando eles, deixando mais redondinho e pegando ele aqui em cima. Eu não pego lá no comecinho do bico do balão. Por que isso? Porque esse é um detalhe bem importante. A gente tem que ter os balões bem grudadinhos um contra o outro. Eu vou medir, 6,5 polegadas, passei no medidor e vou amarrar. Então o detalhe do inflar, desinflar e amarrar é bem importante, porque quando eu amarro, eu vou puxar bem um balão contra o outro e vou amarrar, certo? Assim, dei 1, 2 voltas ali ao redor do balão e dei o nó. Então quando eu faço isso, eu consigo uma dupla bem juntinho, né? Um balão junto do outro, e isso que é o essencial para essa técnica, né? Vamos agora fazer a forma, digamos assim, não muito certa de fazer, né? Se a gente pegar o balão muito no bico dele, aqui no começo, no pescoço do balão, desinflar também, né? Também estou conseguindo um resultado parecido até agora, né? Vou lá medir e vou amarrar, né? Se eu não pegar muito no bico do balão, mesmo puxando bastante, né? Eu estou achando que eu estou deixando a dupla bem grudadinha uma na outra. Porém, né, mesmo puxando bastante, se eu pegar no bico do balão, olha a diferença, né? Então essa dupla, ela tá se afastando um balão do outro. Esse resultado aqui não é legal. Tem um excesso de látex nessa região aqui. Se eu pegar no balão, eu percebo que ele tá mole, principalmente nessa parte aqui, né? E isso daqui é bem diferente disso daqui, ó. Aqui o balão tá mais duro, certo? E a duplinha tá bem junta e agarrada uma da outra. Então prestem bastante atenção, principalmente se as pessoas estão começando a trabalhar ou que nunca trabalharam especificamente com a técnica do duplê. Esse resultado aqui é o que pode depois atrapalhar ou dificultar demais quando você estiver executando a técnica. Então tomem bastante cuidado. Errado, certo, ok? A forma que você vai inflar, pegar no balão, colocar no inflador, medir, essa não vai importar muito, importante é o resultado final, ok? Então essa daqui pra gente não vai servir, a gente vai ficar com aquelas ali. Esse é o ponto importante. Agora vem a parte da gente fazer a guirlanda, ok? Vou até tirar o medidor daqui. Essa é uma parte mais simples, né, de se entender, de se fazer. Obviamente que tudo envolvendo os balões requer prática, né? Não pense você que talvez nas primeiras tentativas você vai conseguir. Algumas pessoas conseguem, mas via de regra a gente tem que praticar bastante, né? Deixar o corpo sentir, pegar a forma certa de manusear o balão para poder ir aprendendo enfim, e conseguindo desenvolver a sua arte, ok? Mas não desanime no começo, nas primeiras tentativas, porque isso é normal, é comum. Eu tenho certeza que com prática, bastante prática, vocês vão conseguir. Você vai amarrar a primeira dupla, deixa eu dar uma sobra de fio aqui, certo? E vai começar a acrescentar as outras duplas na sua guirlanda. Depois
ela vai ter que ficar parecida com essa daqui, ó, ok? Aqui então a gente já tem um começo de guirlanda, certo? De duplê, e é isso que a gente vai fazer aqui um começo para vocês terem uma noção. Então, você vai amarrar a primeira dupla, certo? Percebam que os balões estão nesse sentido, né? Eu chamo de horizontal, então eles estão na horizontal. Então, e aqui ele está na vertical. Então você vai colocar uma dupla na horizontal, a próxima vai colocar na vertical, certo? E vai seguir sempre essa ordem, a terceira dupla na horizontal, a quarta na vertical e assim sucessivamente. Por isso que ela vai fazer aquele desenho ali meio quadriculado, né? Parece, se você olhar de lado, parece uma guirlanda quadrada, ok? Então, coloquei a primeira dupla, vou colocar a segunda, eu estou apoiando na mesa para facilitar, né? Geralmente a gente faz isso no chão, que é mais fácil ainda de trabalhar. Vou empurrar um pouquinho ela e vou fazer o travamento da dupla, passando 2 ou 3 vezes o nylon ao redor dessa dupla aqui. Não volto o nylon para as duplas anteriores, senão não vai dar certo, né? Pode bagunçar muito a construção. Então a primeira dupla, né, para vocês entenderem, ela está nesse sentido, horizontal. A outra dupla aqui está na vertical, certo? Vamos lá para a próxima. Então a próxima dupla, se essa daqui está na vertical, vai entrar nesse sentido, horizontal, certo? Aqui, ó. Ah, e Paulo, qual é a pressão que eu tenho que dar para essa guirlanda? Quanto eu tenho que empurrar esse cluster um contra o outro? Bom, não pode ser nem tão forte que junte, né, as duas duplas e vire um cluster, né? Não pode ser nem tão forte assim e nem tão fraco que fiquem muito afastados, porque senão depois essa guirlanda ela pode perder totalmente o formato se você não apertar o suficiente. Normalmente a gente, com a prática, também vai pegando essa pressão, né? Eu costumo empurrar, né, deixar mais ou menos o espaço de 2 dedos entre uma dupla e outra, né? A gente consegue mesmo medir com o dedo, né? E que fica bem tranquilamente, ó. A última dupla veio nesse sentido, que seria horizontal, a próxima vem na vertical. Então eu vou colocar aqui, com o meu dedo eu vou encostar na próxima dupla, empurrar, eu sei mais ou menos a distância que está uma da outra, né? Com o tempo você vai pegando essa pressão, né, essa forma de pressionar facilmente e vai acrescentando as duplas ali na sua guirlanda de uma forma automática até. Então a gente já tem um começo de guirlanda, certo? De duplê. Aqui a gente está trabalhando só com um tamanho na dupla, então os 2 balões da dupla estão inflados a 6,5, mas existem guirlandas que a gente trabalha com tamanhos diferentes, a gente tem que ter uma atenção maior, com cores diferentes, né? Mas até para quem está começando eu sugiro praticar, né? Principalmente se você for fazer essa peça, faz só numa cor, e aí você já está praticando, facilita demais. Depois os próximos passos mais avançados seria começar a alternar os tamanhos dos balões, as cores e tudo mais, tá bom? Então, voltando para a nossa peça principal, que é essa daqui, então a gente já deixou uma certa quantidade de balões inflados, né, que é aquela parte de baixo do laço. Então vai vir do chão, ele vai começar a subir e aqui ele vai fazer aquela parte arredondada do laço e depois ele finaliza embaixo. Essa parte que é mais reta, a gente está trabalhando só com um tamanho de balões, que foi isso que eu expliquei para vocês, balões a 6,5 polegadas, ok? Eu poderia fazer todo o laço dessa forma, né? Sempre nesse tamanho, 6,5, 7, 6, seriam tamanhos legais para se fazer um laço, né? Mais ou menos nessa proporção aqui. Porém, para esse projeto aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente, ou seja, essa parte mais redonda do laço a gente vai mudar um pouquinho os tamanhos dos balões, mas de novo você pode fazer, obviamente, usando a estrutura ali também, ficaria bem tranquilo fazer sempre no mesmo tamanho, mas a gente às vezes quer um resultado um pouquinho mais bonito, né? Então essa curva a gente vai alternar os tamanhos. E por que isso, né? Deixa eu pegar aqui os balões. Vocês já vão entender o porquê que a gente usa essa técnica aí, né? Essa forma de construir a técnica, desculpem, né? Então a gente vai alternar os tamanhos justamente por causa que a curva ela vai fechar, né? E essa curva do laço ela fecha bastante. Então, para o lado de fora,
da guirlanda, né? Então aqui digamos que vai ser o laço, né? Essa aqui é a parte de dentro e essa daqui é a parte de fora. Então a parte de fora vão vir os balões no tamanhos maiores, certo? E a parte de dentro a gente vai construir com os balões em tamanhos menores. Então essa parte da curva do laço vai ser feita desse jeito. E aí no resultado final vocês vão perceber que fica bem interessante, porque aí os balões fazem a curva mais fácil, fica um encaixe mais bonito da guirlanda. Então a gente está usando dessa forma aí. Se você não tiver talvez tanta habilidade, igual eu falei antes, você pode fazer sempre no mesmo tamanho, dá um resultado parecido, talvez não tão bonito, não tão bem redondinho a curva, mas ok, é válido também, tá bom? Nessa primeira parte, né, do laço, que é a parte mais reta, né, que é a parte de baixo, eu estou usando 32 duplas, certo? Na parte da curva a gente está usando 14 duplas, e depois no final, que é a outra parte do laço reta que vem no chão aqui, a gente vai colocar também mais 32 duplas. Pelas minhas contas, eu acredito que vai dar certo, né? No final a gente vai verificar se faltar ou sobrar, a gente vai acrescentar alguma coisa de dupla ou tirar, né? Essa quantidade pode variar sim, né? Principalmente dependendo de quem estiver fazendo a guirlanda, a pressão que você der no fio de nylon, ou seja, quanto você colocar, aproximar ou afastar um pouco a dupla, uma dupla da outra, vai variar no tamanho da guirlanda. Isso serve para outros tipos de guirlanda também, né? A pressão que a pessoa dá, o quanto ela aperta ali, vai variar um pouquinho a quantidade de clusters ou de duplas nesse caso aqui. Como é que a gente faz? Né? Aqui foi fácil, sempre no mesmo tamanho. Como é que a gente faz agora essa colocação? Então a gente vai sempre colocar um sentido, vamos determinar que esse daqui vai ser a parte de fora, né, da parte redonda ali do laço, e essa aqui vai ser a parte de dentro. Então os balões menores vão vir sempre nesse sentido. Então a colocação a gente continua fazendo sempre em cruz, né, vertical e horizontal, porém a gente vai ter que tomar o cuidado de os balões menores sempre virem, né, no mesmo sentido. Eu não posso inverter, senão não vai dar certo. Então vocês vão perceber, né, essa é a parte de dentro, onde vai o balão menor. Eu sei que aqui eu tenho um encaixe, né, de dupla, porque a dupla anterior foi nesse sentido, essa daqui vai vir aqui, ó. Então é a mesma forma de guirlandar, a gente vai apertar um pouquinho, pressão certa, e travou a dupla. A próxima dupla da mesma forma, né? Então o balão menor foi aqui, o segundo balão menor vai nesse sentido, e a gente segue na mesma lógica, certo? Próximo. Eu não falei a polegada. Esse balão menor ele tem 5,5 polegadas e o maior continua como a primeira parte da guirlanda, que era os 6,5 polegadas que a gente fez ali. Também balões de 9 polegadas, né? Ambos inflados com 9 polegadas, observando aquele detalhe das duplinhas bem juntas, né? O balão mais durinho, para a construção ficar uma construção firme, como essa daqui, né? Se o seu balão estiver muito mole, você não vai ter esse resultado e talvez vai te dificultar um pouquinho. Esse é o único porém dessa técnica, é essa, tá? A gente vai então colocar essas 14 duplas dessa forma. Vocês vão perceber que naturalmente a guirlanda já vai começar a ganhar uma curva, porque os balões de fora são maiores e o de dentro é menor. Então naturalmente ele já vai curvando a guirlanda. Então, galera, aqui a gente fez a parte redonda do laço, né? Ou um pedaço dele, né? Vocês percebem que quando a gente usa essa técnica do duplê, a guirlanda já fica automaticamente arredondada. Aqui eu fiz em cima da mesa para facilitar a visualização de vocês, mas normalmente a gente faz no chão, né? Facilita o nosso trabalho, e eu faço ela deitada assim, né? Então a gente consegue ir acrescentando as duplas dessa forma e facilita. Eu vou dar uma analisada aqui na peça para a gente ter uma noção do tamanho. Então o laço vai seguir dessa forma aqui. E agora a gente vai acrescentar as duplas normais também, normais no sentido do tamanho, né? As duplas com 2 balões no mesmo tamanho, ela vai seguir como foi a primeira parte aqui,
com a parte reta, né? A guirlanda vai continuar reta e depois a gente coloca isso na estrutura. Então, bora lá. A gente vai acelerar um pouquinho para o vídeo não ficar muito demorado e vocês não dormirem aí, tá bom? Então, galera, a gente já terminou a guirlanda, o nosso laço aí está quase pronto. Agora a gente vai colocar a estrutura, que é o vergalhão de alumínio, mas eu aconselho vocês sempre protegerem essa parte da ponta do vergalhão, porque na hora de colocar ali ele pode estourar algum balão ou te machucar, né? A gente pode passar normalmente uma fita crepe aqui, ou até pegar um balão e proteger com o próprio balão. Eu vou passar o balão aqui ao redor, usar o bico dele para dar um nozinho, e aí aquela parte que tem a rebarba ali já vai estar escondida pelo látex e não vai estragar a nossa peça, tá bom? E aí a gente tem o vergalhão pronto para colocar. Falando de quantidades, então a gente deu uma testada aqui e teve que acrescentar mais 2 clusters em cada guirlanda dessa reta, então ficaram 34 clusters nessa parte reta de um lado, 14 clusters com aquela diferença de polegadas na parte arredondada e depois na outra parte reta mais 34, clusters não, duplas de balões, né? Me confundi aí. Então 34 duplas mais 14 duplas ali e no final na parte reta aqui também mais 34 duplas. Foi essa quantidade para uma barra de 6 metros de vergalhão. Como eu falei antes, pode variar um pouquinho de acordo com a pessoa que estiver fazendo a guirlanda, mas não vai variar muito não. Agora a gente vai fazer a fixação. Essa parte é bem simples, tá? Tem a parte do meio aqui da guirlanda, certo? Você vai simplesmente encaixar o vergalhão de alumínio ali. Então, como é que é esse encaixe? É bem fácil, você coloca ele aqui em cima e empurra, o vergalhão já vai parar lá no meio da guirlanda, ele encosta no fio de nylon e está praticamente pronta a sua peça, né, a sua guirlanda. Aqui na parte redonda a mesma coisa. Do outro lado. Como diz o ditado popular, melzinho na chupeta. Muito fácil mesmo, certo? Então você já tem a sua peça estruturada e agora é só você fazer o fechamento dela aqui. Temos aqui essa espécie de arco, né? E que vai se transformar agora no laço do Outubro Rosa. Então aqui você só vai colocar ele e moldar mais ou menos de acordo com o que você acha. Você pode até pegar uma referência, uma foto daquele laço que é usado aí nas decorações, para saber mais ou menos a posição de você fixar ele aqui, ó, né? Porque se eu deixar aberto ele vai se desfazer. Então a gente vai mais ou menos determinar o ponto certo aqui e vai pegar um balão no bolso, que eu não estou encontrando, tá no outro bolso. Ai, senhor, aqui, e você vai fixar, né? Peguei um balão 260 rosa, vou passar, não passa no balão, passa ele já lá dentro no vergalhão, que é melhor, né? Estou fazendo em pé para ficar mais fácil vocês visualizarem, tá, gente? Mas isso você pode fazer no chão. E você vai simplesmente fazer essa fixação aqui, né?
ok? Acho que assim tá legal. Eu vou pegar um outro 260 e fixar ele ali na nosso mural. Uma sugestão também de uso é esse kit, né, que a gente tem o kit Maxi Buquê, né, aliás, o kit de buquê de gazélio, no tema também do Outubro Rosa, com essas estampas bem lindas, né, do laço. Né, esse daqui é um 16 polegadas escrito Outubro Rosa, você pode estar usando também em algum evento, a decoração, o laço, a escultura, com o arranjo aí do kit buquê, que fica muito legal, muito charmoso também. Beleza, galera? Espero que essa aula tenha sido legal, que vocês tenham gostado e que vocês consigam fazer várias peças aí, decorar os novembros azuis, os outubros rosas, mundo afora aí, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.